DNA. Camila Cunha. Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na Rádio CDN. Eu sou a jornalista Camila Cunha. O nosso programa conta com a técnica do Marcelo Cabala e do Fernando Barcelos. A produção de hoje é da Eduarda Paz. Na próxima hora, nós te convidamos a conhecer um pouco mais sobre algumas das personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação de Santa Maria e também da região. Nós estamos pela Rádio CDN, mas você também pode nos acompanhar pela TV Diário no canal 26 ou 526 da NET. E para falar um pouquinho mais sobre a nossa entrevistada de hoje, a gente volta para o ano de 1971. Vamos aos fatos do mundo. Antes disso, eu já vou dar um spoiler dizendo que o nosso programa hoje, a gente está no clima, aproveitando, clima de carnaval. O nosso programa é temático e logo mais vocês vão descobrir o porquê da relação dessa nossa convidada de hoje. Mas antes, vamos contextualizar o ano de 1971. Neste ano, o Parque Walt Disney World é inaugurado em Orlando. Pink Floyd lança o seu 6º álbum. No Brasil, Pelé se despede da seleção brasileira e este é o ano que a reforma ortográfica é sancionada. Em Santa Maria, este é o ano da inauguração da Base Aérea de Santa Maria. O 3º Batalhão de Carros de Combates Leves passou-se a chamar 29 Batalhão da Infantaria Blindada, o 29 BIP. Na década de 1990, recebeu a denominação de Batalhão da cidade de Santa Maria. Neste ano, faleceu Coco Chanel, estilista da moda, também Jim Morrison, vocalista da banda The Doors, e Glauci Rocha, atriz brasileira. Neste ano, nasceu Sandra Oh, atriz canadense, e também o rapper americano Snoop Dogg. E no dia 5 de julho de 1971, nasceu a nossa convidada de hoje, a Juliana Bordim. Juliana, seja muito bem-vinda ao DNA. Prazer te ter aqui. Obrigada, Camila. Obrigada pela oportunidade, pelo convite de fazer parte dessa roda de conversa sobre o nosso carnaval, né? Não, é a gente que agradece. E tu com um currículo, a gente vai falar currículo de carnaval. Eu acredito que poucas pessoas aqui em Santa Maria tenham tantas modalidades dentro desse carnaval, mas isso a gente vai descobrir agora. A produção fez um pequeno resumo, uma apresentação. Eu vou lendo e depois tu me conta se é mais ou menos por aí. A Juliana é filha do Enio e da Maria Bordim. Tem 2 filhos, o João Vitor, de 18 anos, e a Maria Luísa, de 13 anos. É casada há 22 anos com o Anderson. É de uma família de 4 irmãos e Juliana é a mais nova dentre eles. Pedagoga por formação, trabalha em 2 escolas, no Colégio Marco Polo e também no Colégio Riachuelo. É uma pessoa apaixonada pela dança, principalmente pelo carnaval. Foi porta-bandeira da Vila Brasil em 2003 e 2017 e porta-estandarte da Trevo de Ouro em 2016. E a gente, voltando ainda, Juliana foi rainha do carnaval do esportivo infantil do ano de 79 e também rainha do carnaval adulta do ano de 89. Ela já vai nos contar sobre isso. Ela ama ler, independente do livro. Adora um petisco e um churrasquinho com os amigos. Como é uma amante incondicional de coco, criou há aproximadamente um ano Delícias Gourmets da Ju, especializadas em cocadas gourmet. Fiquei curiosa por essa cocada gourmet. Mas antes disso, Juliana, a gente volta no tempo e eu queria te perguntar quais são as tuas lembranças mais antigas dessa infância. Eu vi que tu tens 4 irmãos. O que vocês faziam na época? Já existia uma ligação com o carnaval? Do que vocês brincavam? Olha, eu sempre fui a mimosa, né, da turma. Eu tenho uma diferença de 8 anos, né, do Ricardo, que é o Elizabeth, não, é o Nilson, a Elizabeth, o Ricardo e eu, né. Nós somos essa família numerosa, eu adoro isso. E a música, a dança sempre fez parte da minha vida, desde pequena. Minha mãe sempre incentivou essa parte da dança, porque eu fazia balé, fazia ginástica olímpica, jazz, tudo isso fez parte da minha infância. E eu sempre recebi o apoio dos meus irmãos quanto a isso, incondicional.
E quando a gente volta nesse tempo, quais são as tuas lembranças, as primeiras, do primeiro carnaval? Qual uma ligação direta que tu te lembra assim, nesse carnaval eu assisti na TV, eu fui no desfile, qual o primeiro impacto, teu primeiro contato com o carnaval? O meu primeiro contato com o carnaval foi algo assim bem atípico. Nós tínhamos uma casa na Serra, né? E tinha uns vizinhos nossos. Eu não sabia que ele era presidente na época do esportivo, que era o Eloir. E estava tocando, minha mãe colocou uma música de carnaval e eu comecei a dançar. E ele estava saindo, parou e ficou olhando. E foi lá e chamou a minha mãe. Ele tinha uma amizade com a minha mãe, né? E aí a minha mãe disse, não, acredito, ela gosta de dançar, mas não é uma coisa. Ele disse, não, mas eu quero que ela concorra. Que ela vai concorra a rainha do carnaval do clube. E isso num final de semana. No outro eu já estava concorrendo à rainha do carnaval do clube. Esse é o ano de 79. Uma semana depois eu estava concorrendo à rainha do carnaval do clube. No sábado eu concorri à rainha das piscinas, fiquei primeira princesa infantil. Que tu já iria concorrer ou foi nessa leva? Não, foi nessa leva, assim, foi meio no susto a coisa. Hoje é a semana dos concursos, vamos participar dos que tiverem. Foi meio no susto. E aí no domingo eu concorri à rainha do carnaval e ganhei. A rainha do carnaval do clube. E até um fato interessante, porque eu tinha perdido o dentinho da frente. E eu não sorria. Eu só esticava a boca. Então não era uma rainha muito feliz. Aí a minha mãe foi numa protética que era amiga dela. Não é o que eu tô pensando. Exato. Eles fizeram um dentinho do tamanho. A tia Shirley, eu tenho uma amizade muito grande, inclusive até hoje, com a filha dela. Eles fizeram um dentinho para eu poder sorrir, porque eu não abria a boca. Eu só esticava os lábios assim. Então, isso são lembranças muito boas do carnaval. E tenho grandes amigos até hoje, desde aquela época. Mas então, tu já começou no carnaval sendo rainha. Aham. Simples assim. Simples assim. E foi meio no susto, né? Não foi nada programado. Uhum. Eu entrevistei aqui a Jamile Farias, que foi rainha também, adulta, infantil, em outros anos. E ela conta que a mãe dela era estilista e preparava a Sandra. Nossa, era uma preparação de muito tempo. E aí chegou lá a Juliana e ganhou assim no primeiro. Juliana, e aí, depois disso, tu começou a frequentar o carnaval, ainda tu era muito criança, como que foi essa tua evolução dentro do carnaval? E aí, a partir daí, foi amor à primeira vista, né? E não nos largamos mais. Os desfiles na época eram na Avenida Rio Branco. E era na Avenida Rio Branco e, inclusive, o dia que eu concorri, eu lembro que a rainha do carnaval infantil, que eu também fiquei primeira princesa da cidade, simplesmente assim, caiu uma chuva torrencial, desabou o mundo. Foi todo mundo para dentro do Clube Cacheral. Quem conseguiu entrar, né? Porque imagina, o concurso era aberto na praça. E saiu todo mundo correndo. Procurando um abrigo. Foi todo mundo para dentro do Cacheral, que o concurso foi realizado ali dentro daí. Imagina, e a faixa tu não recebia no mesmo dia. Tu recebia 2, 3 dias depois, às vezes até uma semana, numa coroação. Tu vinha e tinha o palanque oficial, onde colocavam a faixa nas rainhas. Então ainda tinha um tempo. Tinha um tempo para assimilar. Para ver se não ia ser impugnado esse concurso. Para ver assim, era uma dinâmica totalmente diferente, mas era muito gostoso, sabe? Como eu disse, as amizades, tu sentia entre as entidades eles conseguiam manter um certo nível de respeito, de amizade. Com o tempo passando, muitas coisas mudaram
a gente fala em relação ao concurso, mas também em relação ao carnaval aqui da cidade, né? Teve épocas que se falava muito nos blocos. A minha geração, a cultura era ir no bloco do Panela Depressão e tinha toda aquela concentração que hoje a gente não vê. Eu não sei se as coisas se perderam, mas hoje a gente vê uma mudança muito grande desse carnaval. A gente não tem mais o desfile da avenida também. O que tu acha que aconteceu para essa mudança do carnaval da cidade? Em que momento as coisas começaram a mudar? Eu digo, o que eu conversei contigo antes, eu acho que se perdeu um pouco essa cultura do carnaval. O carnaval perdeu muito o glamour que ele tinha. Antes as fantasias eram feitas lindíssimas, luxuosas. Hoje em dia, quanto menos a entidade gastar Eu acho que o concurso nem pode estar de fantasia, né? Não, é maior. Padronizado. É maior. Eu acho que o último ano que foi de fantasia foi o ano que eu concorri adulta, em 89. E aí no outro ano já foi maior. Mas qual é a justificativa? A justificativa não é também no sentido de que algumas entidades têm mais condições de uma fantasia mais luxuosa e isso pode apagar o brilho de uma candidata ou não? Eu acho que eles quiseram nivelar essa questão mesmo. Eu acredito que seja isso. E também eu acho que é uma questão bem favorável essa do maiô. Porque ali tu não tem nenhum efeito de fantasia. Tu vê mais o samba de fato, tu vê né? o samba de fato. Que eu acredito que também durante esse período se perdeu um pouco do samba raiz, do samba de quadra. Sabe? Porque para ensaiar antes nós íamos para as quadras. Eu lembro que eu ia para quadra, eu ensaiava quando eu fui adulta, toda tarde, das 2 até as 7, por aí, tomava um banho e ia para quadra, continuar ensaiando. Isso eu fico calculando o quanto deve ter sido exaustivo. Que idade tu tinha quando tu era uma rainha adulta? 16. E infantil? 6 para 7. São responsabilidades bem pesadas, né? Dentro de uma adolescente e também de uma criança. Como que tu enxerga isso hoje? Se discute muito sobre os concursos. Até o concurso do Rainha do Carnaval, ele é diferente, ele tem outros critérios do que um concurso de Miss, por exemplo. Mas é um concurso que demanda essa preparação, né? Essa entrega de ficar um dia inteiro dançando. Assim, ó, quando eu fui rainha infantil, era bem mais leve, sabe? Era bem mais leve. E não tinha essa exigência tu tem que ensaiar tantas horas. Porque claro que eu ensaiava, porém não era essa carga grande de ensaios. Porque era como é que eu vou te dizer? O lado criança era mais aflorado. Não era aquele lado assim, ó, que tu tem que ensaiar 3 horas por dia, 4 horas, e aquilo exaustivo, uma carga exaustiva. Não, eu ia pro salão e eu brincava, claro. Sabe? Então, isso se tornou muito leve. Não, isso já é bem diferente de hoje em dia. Do que a gente vê também, assim, claro que não generalizando, né? Mas naquela cobrança das crianças que hoje talvez não tenham tanto, que elas tenham o grau comparativo, hoje tem as redes sociais, que talvez antes, né? Não se existia exato. tanto, parecia algo um pouco mais natural. E das lembranças que tu tem no carnaval, dos desfiles, como que vocês faziam? Era desportivo, né? Isso. E aí, no esportivo, vocês faziam uma turnê, eu lembro, existia isso, né? Existia. Uma turnê. Como que funciona a turnê? Conta pro ouvinte assim, que não lembra dessa parte. Tanto infantil quanto adulta, nós visitávamos os outros clubes. Tinha a corte que fazia parte, né? Então, eu lembro que, infantil, nós saímos à tarde visitar todos os clubes. Todos os clubes. Aí, quando chegava no clube, era anunciado, chegou a rainha do carnaval infantil, do carnaval desportivo. Chegou o Raimundo. Então, assim, ó, era muito bom isso. Muito bom. Então, eu visitava todos os clubes. E todos os clubes, na época, tinham carnaval. Tinha o 21 de abril. Tinha o 13 de maio.
tinha União Familiar. Clubes que hoje já não. Eu não lembrava tem mais. do Santa Mariense, do Esportivo, Sim, das Santa Dores, Mariense, Dores, Esportivo. Todos esses clubes nós visitávamos. Tinha o Grêmio de Camobi, acho que era. Minuano de Camobi. Então, tinham vários lugares Vários para essa corte percorrer. E era uma tarde que tu percorria todos. Tu ficava 15, 20 minutos e já saía para ir para outro local. Era assim, era um divertimento. Era uma aventura, na realidade, né? E adulto também. Tinha essa cultura de tu sair de um clube e ir visitar o outro, com toda a tua corte. Aí tu era recepcionado, tudo, né? E assim quando vinha uma rainha visitar o nosso clube, da mesma forma. Será que existe isso hoje? Acredito. Fiquei com essa curiosidade, mas chuto que não. Eu não posso te dizer assim, porque nessa parte hoje em dia eu não sei como é que funciona. E qual a parte que tu mais gostava nessa função toda de rainha? Eu perguntei pra Jamília, né? E aí, qual a parte que tu mais gostava? A Jamília me disse que gostava do concurso dos 3 minutos em que ela dava o sangue ali sambando. E aí eu fiquei pensando, mas é aquela entrada no clube, a fantasia. E qual a parte que tu mais gostava, Juliana? Eu gostava do clube. Sim, gostava da festa em si. Eu gostava da festa em si. Eu lembro que no ano que eu fui rainha adulta, eu tinha até música. A banda fez uma música pra mim. Que legal. Então, a hora que eu entrava no clube, eu tocava a minha música e depois era aquela integração com o associado. Eu tinha um esplendor muito grande nas costas. Que cor era a fantasia agora? Amarelo ouro. Ai, que lindo. Era linda. Uma confecção da Vanita Miorim e o desenho do Marco Tarragó de Porto Alegre. Era lindíssimo. Clássicos os dois. E a infantil foi desenho do Tadeu Fioravante e confecção da Elbia Borges. Tu tens essa fantasia? A fantasia é devolvida pro clube, pra instituição? Não. É da rainha a fantasia? Eu tenho as duas. Mas e onde é que guarda o esplendor? Tem que ter um Não, o esplendor eu desmanchei. Vai desmanchando. Isso, e aí eu remodelei para fazer uma outra fantasia, o esplendor. Mas o maiô tá lá, a polaina tá lá, a parte do bracelete tá lá. Aí eu tenho o maiôzinho do carnaval infantil. Do concurso. Do concurso, eu tenho guardado. E aí, daí tu gostava dessa parte da interação. E depois que terminou o carnaval, tinha aquela coisa de ficar, saudosa, terminou o carnaval. Existia uma preparação durante o ano, se pensando no próximo carnaval? Em que momento que tu engrenou e tu começou a pensar onde que entram as escolas de samba na tua vida? Porque a gente falou do clube esportivo, mas eu também li aqui que tu foi porta-bandeira da Vila Brasil, porta-estandarte da Trevo de Ouro. Em que momento tu mas que tu encontra o carnaval das escolas de samba também, além das instituições? Desde o primeiro ano que eu desfilei infantil. Ali já teve esse contato? Ali eu já comecei com esse contato, porque eles convidaram para fazer parte do desfile da avenida. E aí eu comecei. No outro ano eu não era rainha, mas eu desfilei na escola. Sim. Então quer dizer que existia... Isso existia, sabe? Aí criou-se um vínculo. E aí, quando eu fui rainha adulta, eu lembro que eu desfilei pela vila, né? Óbvio. Minha Vila Brasil do Coração. Eu desfilei pela vila, eles colocaram no carro alegórico. E eu, no meio do desfile, eu dizia, me tira daqui, me coloca no chão. E eles diziam, não, é aí em cima. E eu dizia, mas eu não quero sair aqui em cima. Eu quero descer aí. Eu quero sambar na avenida, né? Mas não, aí não teve, fui voto vencido, tive que sair no carro alegórico. Mas ali era um destaque, né? E assim foi criando um laço de confiança, de aprendizagem, porque eu saí do samba, do rebolado, né? Samba no pé, pro bailado da porta-bandeira. E aí a diferença... É diferente. Mas o fato de tu ter o samba faz diferença, faz, ajuda assim, nisso. ó, tu tem que
sentir a música. Na realidade, eu digo assim, que antes de desfilar, quando deu o sinal verde, que a bateria começou a esquentar, que tu começa a fazer o giro, para esquentar também, para te poder descer a avenida, tu tem que esquecer do resto. Tu tem que desconectar e tu aquele te desconecta daquilo dali, tu escuta a bateria e deixa ela te levar. Então tu quer me dizer que não existe uma coreografia ensaiada, um truque? Não, existe. Assim, ó, existe um olhar, vocês dois, o casal, é casal, mestre sala e porta-bandeira. Uhum. Eles têm que se conhecer pelo olhar. Tem que ter essa conexão. Tu tem que ter essa conexão, né? Por exemplo, conforme o olhar, eu sei que eu tenho que ir para a direita ou para a esquerda e ele tem que saber a mesma coisa. Conforme eu vou esticar a mão, tem que saber que vai girar. Se eu girar para um lado, ele tem que saber que ele tem que cuidar para não bater na bandeira, porque tem vários quesitos a serem observados que podem ter descontar ponto. Sim. Mas certamente que essa conexão entre o casal é o que vai fazer toda a diferença para que fique algo... Por isso que dizem que é o bailado do mestre sala e da porta-bandeira. Não é o samba da mestre sala. Em dupla. Em dupla. É o casal. E qual a diferença do sentimento da coisa de quando tu estava desfilando como rainha e num outro momento que tu vem como porta-bandeira? O que mudou pra ti na energia que tu sentiu? Tem alguma coisa diferente? Quando tu sai de rainha, geralmente tu sai de destaque, né? Tu sai de destaque na avenida. Então, tu é uma peça decorativa, na realidade. Tá? Pra ajudar a escola a ficar mais bonita e tal. Mas tu não conta ponto. Não é um quesito a serem julgados. Juliana, eu vou te interromper agora que a gente precisa ir para um rápido intervalo. E aí, na volta do intervalo, tu nos conta sobre esses quesitos aí, que a parte da porta-bandeira do casal ali vale ponto. E a gente ficou curiosa por essa avaliação. Vamos para um rápido intervalo com o DNA e voltamos já já. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro. É igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha
DNA. Camila Cunha. Volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a jornalista Camila Cunha e sigo aqui ao lado da minha entrevistada de hoje, a Juliana Bordim, nesse, digamos que especial de carnaval. A Juliana, que já foi rainha do carnaval infantil, adulto nos anos de 79 e 89, e estava nos contando no final do primeiro bloco a respeito da experiência e da diferença dessa experiência como porta-bandeira da Vila Brasil. E Juliana, você estava nos dizendo que a questão de que a rainha ela está ali no desfile, mas a porta-bandeira, o casal, né, ele está sendo avaliado. Quais são os quesitos que estão sendo avaliados? Camila, é assim, ó, o casal ele tem que ter uma harmonia, né? O messala jamais pode bater na bandeira, porque é o pavilhão principal da escola. Tu está carregando o pavilhão principal. Tu tem que ter graça, tu tem que ter leveza nos teus movimentos. Tu tem que ser cortejada pelo messala. Ele não pode ter, assim, não pode ter uma investida. Ele tem que chegar cortejando a porta-bandeira. Tem movimentos assim, ó, que tu não pode repetir muito, porque senão fica muito maçante a apresentação. Então, tudo isso é levado em conta. Sincronia. E agora que a gente não tem, que a gente não teve esse ano, aí nos outros, em função da pandemia também, o desfile das escolas de samba, o desfile do Carnaval de Rua aqui de Santa Maria, de que maneira, falando pela Vila Brasil, eu fui esses dias, inclusive, num bar que tava a bateria e achei maravilhoso, podia ter em todos os bares, inclusive, mais vezes. De que maneira vocês se reúnem e de que maneira vocês conseguem colocar em prática essa arte, esse carnaval de vocês? Em que momentos? A Vila Brasil, eu acredito que tenha sido a única escola que não parou em nenhum momento, fazendo um evento ou outro para tentar se manter, porque eu acho que cultura do carnaval é isso. É o ano todo. É tu trabalhar dentro do teu barracão, dentro da tua escola, para que as coisas funcionem. E o Sérgio e a diretoria, assim, ó, faz esse trabalho com excelência. Até dia 4, quero convidar, né? Claro. Dia 4 de março, teremos nosso baile do Havaí, né? E vai ser um evento bem legal. Onde vai ser? Lá na quadra da Escola de Samba. Dia 4 de março. Dia 4 de março. Começa às 20 horas. É um evento que começa cedo, vai ter a bateria da escola, né? Então vai ser um evento diferenciado. Juliana, então agora a gente saindo um pouco da escola, do carnaval, vamos para a Juliana professora. Em que momento aí nesse mundo carnavalesco veio a vontade de entrar na carreira de professora, estudar, lecionar? Aonde que veio isso? Olha, Camila, eu fiz o magistério, né, no Colégio Santana, e depois eu já engrenei no curso de pedagogia. Na época era a FIC. Antiga FIC. A antiga FIC, depois passou para Unifran, depois Unifa e agora o UFM. Isso. Então teve todas essas transições. E eu acho que magistério, todo mundo diz assim, é amor. Não, não é só amor, é uma profissão que as pessoas têm que encarar um pouquinho diferente, né? Acho que todo mundo acha que professor, muitas vezes, não... Eu não vejo a classe tão valorizada quanto deveria, na realidade. Essa é uma briga antiga, né? É uma Sobre briga antiga. falta dessa valorização desses Exato. pilares tão importantes dentro de uma sociedade inteira, Isso. né? Todas as profissões precisam do professor. Do professor, exatamente isso. E não é valorizado. Mas eu sou uma pessoa realizada. Eu não posso dizer que não sou, porque eu sou uma pessoa realizada, porque eu faço o que eu gosto. Acho que tu tem que partir do princípio que tu tem que gostar do que tu faz. Claro, tu ser remunerado, Sim. isso sem questionamentos, mas
tu gostar, tu ter prazer no que tu faz. E o quanto o professor impacta na vida do aluno e de todo mundo. Todo mundo certamente lembra daquela professora, seja lá na pré-escola, aquela que amava e aquela que não gostava tanto. Então, assim, o quanto os professores fazem parte da vida e o quanto eles marcam, né? Isso que tu falaste de gostar do que faz na sala de aula, com certeza isso vai fazer com que se impacte de uma forma positiva, né? É verdade, eu acho que eu tenho alunos até hoje, eu tenho uma aluna até que me convidou para os 15 anos dela e ela insistiu, tu vai ir, né? Eu disse, claro. Né? Ela tinha sido minha aluna no 3º ano. E eu fui nos 15 anos. Aí ela chamou 15 pessoas que influenciaram a vida dela. E eu fui uma delas. Então aquilo ali, tu vê o resultado do teu trabalho. E quanto deve ser gratificante. Que não é só a questão didática, a questão pedagógica. É o que tu passa pro teu aluno, o carinho que tu tem por ele e que ele vê que aquele carinho é real. Com certeza. Não é uma coisa momentânea. Tu parar, tu escutar o teu aluno ou tu chegar, um simples abraço faz toda a diferença. Nossa, é muito. E o quanto isso pode mudar e o quanto isso faz parte de uma criação, né? Visto que a gente passa tantos anos na escola, toda essa importância dos professores. Juliana, aqui a gente tem um quadro, eu tô procurando aqui para te mostrar, que a gente fala de um DNA do diagnóstico, tá? Mas são especialistas em Juliana. Ah, meu Deus do céu! Então nós vamos ver. Eu vou te mostrar o primeiro áudio e aí tu me diz de quem é essa voz que tá te mandando um recado. Olá, tudo bom, pessoal? Bom, vou falar um pouquinho sobre a Ju. A Ju, para mim, é um sinônimo de Mulher Maravilha. Um exemplo de mulher guerreira, forte. Uma amiga, assim, ó, para todos os momentos. Às vezes a gente brinca, né, que muitas vezes somos, parece que irmãs de outras vidas. Eu tenho uma admiração muito grande por ela. Para ela, tudo se dá um jeito. Naqueles piores problemas que a gente tem, ela diz, não, para que tudo vai dar certo e tudo a gente se ajeita. Ela arruma um jeitinho para tudo. E às vezes a gente cai, né, um pouco, ela se ergue, ela diz, outro dia é outro dia. Então, a Ju para mim é esse exemplo de mulher. Ju, te admiro muito, viu? Uma mulher batalhadora, super mãe, uma esposa dedicada, também parceira, que eu vejo do esposo dela. Então, Ju, você é um exemplo de mulher. Beijo, viu? Ai, a Denise. Já começamos emocionando. Ai, meu Deus Denise do céu. já começou bem. Eu vou pegar. Denise, nós vamos ter uma conversa bem séria. A Denise foi um presente do Marco Polo. Quando eu entrei no colégio Marco Polo, eu estava parada na recepção, esperando, né, para conversar com a coordenadora. Eu estou emocionada. Com a coordenadora e com a diretora para entrevista. E ela veio no corredor, estava vindo no corredor. E eu sorri para ela. E ela sorriu e disse, oi, tudo bom? Eu disse, oi, tudo, como é que tá? Sabe aquela empatia? Aquela conexão ali já. A conexão na hora. Tá, eu entrei para entrevista, tudo. Depois me chamaram a minha colega, que seria a minha colega. Quem era? A Denise. E ela, eu já sei quem é, que coisa boa. E aí foi criando um laço de amizade muito grande. Que legal. Juliana, a gente falou da professora, da carnavalesca lá, da rainha, porta-bandeira, mas a gente tem outro negócio agora no momento, que eu não sei se ele é tão recente ou não, e aí tu nos conta sobre as delícias gourmet da Ju, como que surgiu, e são cocadas gourmet, que eu fiquei curiosa para saber o que são cocadas gourmet. Ai, Camila, sim. O que diferencia a cocada tradicional da cocada gourmet? Assim, Delícias Gourmet da Ju surgiu faz um ano e meio, mais ou menos, tá? Surgiu de uma maneira totalmente despretensiosa, sabe? Eu fui fazer uma cocada que eu vi na internet, só que eu quis dar um toquezinho a mais, né?
Aí eu fiz pra mim, porque eu sou uma apaixonada por coco. Eu amo coco. E aí eu coloquei leite condensado, um pouquinho a mais, que eu não queria cocada açucarada, aquela que Sim. é puro açúcar, que tu coloca Parece na que tá comendo boca. açúcar. Não. Eu queria uma cocada cremosa, que tu morde. Não fosse tão seca. Exato, que ela fosse uma cocada úmida. Mais úmida com leite Ai, meu condensado. Deus, esse assunto. É, dá água na boca. E aí? E aí eu fiz o teste, gostei e tal. E eu levei numa reunião. Porque eu tinha feito uma receita, né? Senão eu ia comer toda a receita sozinha. Ai, mas eu vou levar na reunião. Aí começou. Ai, Ju, eu quero uma cocada. Tu faz pra mim? Faz pra mim. Faço. E ali começou. E eu fui agregando sabores. Hoje em dia a cocada gourmet da Ju tem 8 sabores. Nós vamos desde da tradicional, né? Até a cocada de limão siciliano, de passas com amarula. Então, aos pouquinhos... Nossa, uma cocada com amarula. Aí tu foi bem, hein? Passas com amarula. Então, assim, ó, tu vai agregando sabores, né? Tem mais 2 sabores que estão em teste, porque eu preciso testar a textura dela, a cremosidade, para ver se o ingrediente combina também. Então, tudo isso Mas vai já agregando. passou da ideia de um hobby. Já daquela passou. receitinha. Em que momento tu percebeu que isso virou um negócio? E não só a receita que tu levava para as colegas? A partir do momento que eu fui convidada para fazer um evento lá no parque. Era uma feirinha do parque. Antes eu comecei assim, ó, a vender para os colegas, amigos ali, um círculo fechado. Aí eu fui nesse evento e aí já começou a abrir mais portas. Aí as cocadas começaram a ficar conhecidas. Sair daquele círculo. Sair daquele círculo. Hoje em dia eu tenho clientes Novo Hamburgo, Legal. Floripa. Então tu exporta cocadas. Exporta. Muito legal. E tu usa... Da onde que tá a ferramenta de divulgação? Tu usa muito das redes sociais? Uso as redes sociais bastante. E as pessoas, as pessoas de modo geral, né? Nós comemos com os olhos. E as fotos que tu me mostraste são lindas. Então, apresentação, uma cocada bonita. Mas também, a pessoa não pode comprar só porque ela é bonita. Ah, eu vou comprar porque eu achei lindo. Quantas vezes nós compramos um produto e quando tu morde, tu diz assim, meu Deus, por que eu paguei isso? Era tão bonito. Era tão bonito. Sim. Só que ele tem que ser marcante nos 2 sentidos, no sabor e no visual. Tu tem que morder, tu tem que comprar e dizer, ai, que lindo, eu tô louca pra... O olfato, a cocada de maracujá, tu sente de longe. Limão siciliano, tu sente cheirinho do limão. Porque eu faço com suco do limão e com a raspa do limão. Maracujá com a polpa. Então, e quando tu morde, tu sente. Ai, meu Deus, agora a gente tem que ir para um intervalo. E eu não sei, eu só quero comer uma cocada agora. Mas a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já. Eu tô aqui hoje conversando com a Juliana Bordim, que estava nos falando sobre o carnaval, já nos falou também sobre a escola e agora terminamos nesse assunto maravilhoso, uma cocada de maracujá. Mas voltamos já já com o DNA. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação.
Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro. É igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. DNA. Camila Cunha. Voltamos com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sigo aqui ao lado da minha entrevistada de hoje, a Juliana Bordim, que já foi rainha nesse nosso especial, agora em clima de carnaval, que já foi rainha do carnaval infantil, adulta, porta-bandeira. Estava nos contando agora sobre as cocadas gourmet, das delícias gourmet da Ju. Mas, Ju, eu quero te mostrar mais um áudio. A gente falou que tem uns especialistas em Juliana aqui. A gente ouviu da Denise. Vamos ver de quem é o próximo áudio. Oi... Eu conheci a Juliana fazem alguns anos, 5 anos, alguma coisa assim, mas através de alguns amigos. Mas a Ju é aquela pessoa que a gente conhece, parece de outras vidas. A Ju é uma mulher intensa. A Ju é, sabe, ela é aquela pessoa assim que chega chegando, onde ela chega... Ela coloca todo mundo para cima, ela consegue, ela cativa as pessoas. Eu desconheço alguém que conhece a Ju e não entra no clima dela, na vibe dela, porque ela é uma pessoa muito positiva. Mas ao mesmo tempo que a Ju é muito positiva, muito extrovertida, muito para cima. Ela sabe ser calmaria, ela sabe acalmar a gente. A Ju foi uma pessoa muito importante na minha vida, em alguns momentos. E hoje ela é uma pessoa muito, muito, muito especial. É aquela pessoa que mesmo estando longe, mesmo a gente não convivendo diariamente, quando a gente se vê parece que foi ontem, né? O assunto segue e a gente é muito feliz com ela junto. Ju, um beijão pra ti, muito especial. Da toda a minha família, do Rodrigo, do Mumu, que tu sabe o quanto tu é especial pra ele também. E a gente te admira muito pela tua garra, pela mulher que tu é, guerreira, por tudo que tu passou, pelo que a gente conhece da tua história passada, pelo que a gente conhece da tua história hoje. E a gente quer te desejar muito sucesso, muita saúde e que tu continue pertinho da gente. Beijo! Ai, a Guta! Mais um recado lindo, esse foi da Guta. Tu sabe, assim, ó, a minha mãe tinha um ditado. A meus filhos que diziam, lá vem a mãe. A minha mãe tinha um ditado. Eu passei um período muito difícil na minha vida. Logo depois que eu entreguei a faixa de rainha do carnaval, eu encontrei uma virose que se alojou na medula. E eu perdi o movimento dos membros inferiores. Eu fiquei 1 ano sem caminhar. E isso, imagina, eu tinha 16 anos, 16 para 17. Impactou de uma forma muito forte na minha vida. E a minha mãe sempre dizia assim, porque tinha dias que
eu caía, né? A tua energia não estava tão boa aquele dia, eu chorava muito, porque tinha coisas que eu não entendia. Eu era uma adolescente, eu estava numa cadeira de roda. Sendo que antes foi do dia para a noite que isso aconteceu. E ela me dizia assim, minha filha, quanto pior tu tá por fora, pior tu está por dentro, melhor tu tem que estar por fora. Olha sempre para o lado. Então isso eu levei para minha vida. Tipo, eu guardo às vezes a minha dor no potinho ou no bolso. Eu tenho que olhar para o lado, para quem está do meu lado. E esse foi um ensinamento desse momento de dor. De dor. Então, assim, ó, hoje em dia eu acordo, eu agradeço pelo dia. Eu agradeço por estar mexendo as minhas pernas. Eu agradeço por estar viva. Literalmente eu agradeço. Ai, muito obrigada, eu estou me mexendo. Eu acordo da cama, assim. Legal. Isso faz parte do meu dia a dia. Né? É a gratidão. Não interessa o que eu tenha que enfrentar durante o dia. Eu acho que isso é o que move o ser humano. É a vontade de fazer acontecer. E isso que tu falaste do carnaval, né? E dos áudios aqui que a gente viu, sempre relatando tu como uma pessoa muito alegre. E o que tem tudo a ver com o carnaval, né? Eu acho assim, ó, o carnaval é alegria. É garra. Porque quando tu entra numa avenida, tu não vai entrar murcha, tu não vai entrar derrotada. A escola tem que sair, tem que ganhar e pronto. E num cenário ideal, como que a Juliana sonharia e queria que fosse o carnaval hoje? Eu gostaria muito que as escolas caminhassem com as próprias pernas. Não dependessem somente do poder público. A Vila está fazendo um trabalho para tentar isso, para ser uma escola autossustentável, pelo menos durante o ano, que a verba pública venha, beleza, mas que não seja esse a única fonte de renda das escolas, que elas apresentem um carnaval que o público merece ver, que a população merece ver. Tem gente que não gosta de desfilar, mas não perde um desfile. Gosta de ir lá ver as escolas de samba. Mesmo que não esteja desfilando. Mesmo que não esteja desfilando. E falando nisso, tu falou isso como sendo um desafio, mas eu ia te perguntar se de maneira geral, o que tu acha que é mais desafiador para que isso aconteça, além desse fato que tu falou, das escolas não dependerem somente da verba pública, e sim que elas consigam ter esse sustento. Além disso, o que tu acha que hoje pode dificultar, que o Carnaval de Santa Maria poderia ir para ou expandir? Como que tu enxerga isso? Nós temos essa cultura de que escola de samba é para gente desocupada. Né? Falam isso, mas né? falam. Entende? Pra gente que não tem o que fazer e tal. Só que não é isso. Tem uma equipe atrás, por trás de cada escola de samba, para que a coisa funcione. Cada um tem seu emprego, né? No momento que poderia estar com lazer com a sua família, está se dedicando para costurar uma fantasia, para colar um adereço. E a escola de samba é isso, é a comunidade, é vida. Então, eu acredito que tenha que ser mudado essa concepção. Que existe esse preconceito. Não estou dizendo que não existam pessoas assim, sim, não. Mas aí a gente não vai generalizar. Né? Não, eu acho que tem que parar de generalizar um pouco. Né? Dar valor para quem trabalha. E tem muita gente que trabalha. Em prol do samba, em prol de uma cultura. Eu estou falando muito em cultura, porque é uma cultura. O carnaval é uma cultura popular. Que a gente não pode deixar que Exato, que não pode ser banalizado. Como tu fala em cultura, nós vivemos na cidade que carrega o título da cidade de cultura. Né? E que gera emprego, gera renda. Com certeza. É uma máquina, né? É uma engrenagem que vai funcionando.
Isso é interessante, suas colocações. Agora, nesses minutos finais, vou te mostrar mais um áudio para nos falar de quem é essa voz. Conheci a Ju quando ela tinha 8 anos, mais ou menos. Vivi um tempo junto, acompanhando ela. Depois a gente ficou muito tempo separado. Voltamos a nos encontrar alguns anos depois, mas sempre igual, da mesma maneira, com a mesma amizade, com o mesmo respeito. Para mim, o que ela representa como filha, como mãe, como esposa, é justamente essa força, essa vontade de vencer, essa vontade de querer as coisas, de correr atrás e de não desistir nunca e de principalmente querer viver. Principalmente isso. Sempre vai ser isso que ela vai representar. Por ter passado por momentos de bastante dificuldades em várias fases da vida dela, sabe? Ela é uma batalhadora realmente, ela superou muita coisa. E é por isso que eu tenho uma admiração muito grande pela Ju, realmente, ela sabe disso, né? E por essa vontade, como eu falo, essa vontade de querer vencer, de querer viver, de querer sempre sonhar mais alto e mais, para poder realizar não só os sonhos dela, mas o sonho dos filhos dela, que é uma coisa que ela considera bastante. E é uma coisa que ela aprendeu com o pai, com a mãe dela. Então são coisas que ela leva assim bastante, que é a família dela. Que Deus continue realmente te amparando sempre. Nunca tu vai sair das minhas orações, com certeza. Vai estar sempre ali junto comigo, tá, Ju? Um beijo enorme. De quem foi esse áudio agora? Também emocionou bastante. A Sandra, ela foi noiva do meu irmão quando eu era rainha do carnaval infantil, né? Então, e depois eles se separaram por um tempo. E depois de 18 anos, eu acho, eles se reencontraram. A história deles é linda. História de novela. E a Sandra, o interessante é que a Sandra nunca perdeu contato com a minha família. E a minha mãe dizia, o meu pai dizia, lá vem a Sandrinha, sabe? Eles tinham um carinho muito grande. Que independente dela e meu irmão não estarem juntos naquele período, não estarem juntos, eles... os meus pais tinham... Era uma filha para eles, né? Era uma filha, a Sandrinha, né? A Sandrinha era uma filha para eles. E ela nunca deixou de ir aniversário deles, tudo, nada. Manteve esse vínculo sempre com a família. Manteve. E depois ainda se reencontraram. E depois se reencontraram. Então, assim, ó, eu lembro quando eles se reencontraram, o dia que o Ricardo voltou com ela lá em casa, meu pai, assim, minha mãe ficaram estarrecidos, sabe? Para eles, assim, acredito que tenha sido uma felicidade muito grande. Com certeza. E a Sandra é uma pessoa muito especial, muito, muito, muito. Ah, que legal. E agora, para finalizar... Ai, meu Deus. Eu acho que esses também... acho que também são bem especiais. Vamos ver. Oi, Ju. Bom dia. Já tô aqui no trecho, indo pra luta. Ontem recebi um convite da Rádio CDN para deixar uma mensagem para ti, o que para mim é muito fácil, porque é só falar o que o meu coração sente. O difícil é falar o que o meu coração sente no tempo que eu tenho. Muito do que eu sou, das coisas que eu conquistei, eu devo a tudo que tu representou para mim na minha infância, na minha juventude. Sempre foi minha amiga, minha tia, minha mãe. Eu tenho um carinho enorme por ti. Às vezes, na minha vida, eu acho que eu tinha que ter um pouco da Juliana na condução de algumas coisas. Talvez eu não batesse tanto a cabeça. Tu é uma profissional incrível. Tu é uma pessoa que se dedica muito às coisas que tu faz. Tu sempre faz com coração, com talento. Tu é uma mulher que inspira outras pessoas.
na maneira como tu trata. E isso é muito positivo e não é à toa que tu foi eleita para ser madrinha da minha filha, porque eu quero que ela se inspire em pessoas assim que nem tu. Te amo do fundo do meu coração. Parabéns pela participação no programa e por todas as coisas que tu vem conquistando na tua vida. Um beijo. Oiê, vou falar um pouquinho da Ju. A Ju é uma pessoa incrível. Tem 1001 coisas que eu poderia falar sobre ela e eu ia ficar o dia inteiro falando e não ia dar tempo de colocar no programa. Mas eu queria dizer que eu amo ela. Em todos os sentidos. Ela é uma pessoa incrível, uma prof dedicada, uma empreendedora que está sempre buscando um algo a mais no que faz. E eu só tenho coisas boas para falar dela. Só. Ela é Dinda da minha filha, da Sophie. E a Sophie ama a Dinda Ju também. E eu acho que todo mundo que tem contato com a Ju sabe disso. Que ela é uma pessoa muito querida e que sempre entrega mais do que foi pedido para ela. Você é o chave de ouro. Quem é nossas vozes? Ai, meu Deus do céu, o Guia Dai. O Guia, sim, eu digo que ele é meu filho do coração. Porque a minha irmã estudava, fazia faculdade e o Gui ficava comigo. Ele nasceu em janeiro e a faculdade começava em março. Então ela deixava ele lá, ele ficava na cama comigo. Então se criou um laço, né? E eu acredito que eu sempre tenha sido muito presente na vida dele, sabe? Ficou bem claro. Ficou bem. E às vezes assim, nessa correria, ele diz, o Gui é uma pessoa muito direta, sabe? Ele é a razão, totalmente a razão. Então, quando ele fala que ele quer ser Juliana, é porque ele quer ser um pouquinho emoção. Então, eu tenho essa coisa, assim, e eu muito orgulho do profissional que ele se tornou. Ele, sim, é um exemplo de profissional e eu acredito que eu tenha sido bastante exigente em muitas coisas. Ele me diz isso hoje em dia e, com certeza, assim, eu acho que eu fiz a coisa certa. Sabe? A Dai é a minha filha do coração. E a Sophie nem se fala, né? É a minha gordinha, assim, que eu queria botar num potinho e tá sempre comigo. Tu viu só? Então a Dinda Ju. A Dinda Ju, ela me diz, Ju, eu disse, mas guria. A gente tá estourando aqui o tempo, eu vou fazer umas perguntas. Rapidamente tu me responde com a primeira palavra ou frase que vier na cabeça. Deus. Vamos lá. Olhando pra trás, o que tu mais te orgulha na tua trajetória? Persistência. Tem algum arrependimento? Não. Uma saudade? Meus pais. Um sonho? União. O que te dá paz? Minha família. E o que tira essa paz? Não estar com eles. Um lugar em Santa Maria? Minha casa. E uma palavra que te defina? Gratidão. É isso aí, então a gente vai encerrando o DNA de hoje. Juliana, muito obrigada. Tem litros, é choro. Toma uma aguinha que deu uma desidratada. Muito obrigada pela tua presença, foi um prazer enorme dividir um pouco da tua trajetória e ouvir tuas opiniões e nos contar essa parte nostálgica desse carnaval de Santa Maria, do qual tu é uma figura muito marcante. Muito obrigada. O DNA de hoje vai ficando por aqui. Um ótimo finalzinho de tarde para todos vocês e até mais.